Boa noite, estamos aqui uma vez mais para o estudo do livro A Loucura sob Novo Prisma, de Adolfo Bezerra de Menezes. Há 2 semanas eu só postei o texto, mas para aqueles que leram, é importante frisar que quem lê o texto realmente, e tendo visto os vídeos anteriores, conseguem acompanhar esse processo. Boa noite, Irmane. E aí, nós estamos então finalizando os parágrafos dessa parte, demonstração racional de autoridade da existência da alma, e vamos entrar em outros que Bezerra de Menezes colocará para nós. Então, na finalização de uma das partes, ele vai dizer assim: não há, pois, como conciliar o fato científico com o princípio materialista. Qual deve ceder? E como o ser novo pode guardar memória dos fatos que se passaram com o ser extinto? Boa noite, Aqueline. Com o ser extinto. A memória do passado não se explica senão pela permanência do ser, que foi presente aos fatos ora lembrados. E se hoje nos lembramos de fatos da nossa infância, é porque somos hoje o mesmo ser que éramos naquele tempo. Se, porém, somos exclusivamente matéria, e se esta é substituída por outra de 7 em 7 anos, como sermos hoje o mesmo ser que fomos na infância, como nos lembrarmos hoje de fatos daquele tempo? Aqui Bezerra de Menezes fala da teoria em sua época, de que uns estudiosos da medicina, pesquisadores da área, médicos, colocavam que havia uma mudança nas células de 3 em 3 meses, outros a cada 7 dias, e Bezerra de Menezes era adepto da teoria de que a cada 7 anos o organismo modificava-se totalmente. Mas hoje nós sabemos que a todo momento o nosso corpo internamente está passando por processos. E células estão trabalhando para manter as defesas do organismo, tanto para atacar aquilo que seja necessário. E nós estamos, durante todo o dia, tendo modificações. Então não é uma teoria que seja de agora, né, para o momento atual. Uma teoria daquele tempo, segunda metade do século XIX. E aí ele coloca sobre essa questão da memória. Se o corpo modifica-se, se as células começam a degenerar, por que a memória está presente? Nós já falamos sobre isso em outros estudos, mas segundo Bezerra de Menezes, segundo o Dr. Gilberto Pérez Cardoso, médico ainda vivo, daqui de Campos dos Goytacazes, radicado no Rio de Janeiro, eles têm essa mesma tese, de que à medida que os anos se passam, que células se degeneram, a memória permanece intacta. Claro que não é sempre assim. Claro que em alguns momentos nós vemos diversas pessoas idosas com problemas como demência senil, como Alzheimer. Pessoas, por exemplo, neste momento em que nós estamos vivendo a Covid-19, pessoas que após a Covid-19 passam a ter lapsos de memória, como se alguma parte do cérebro delas tivesse sido afetada. Então, não é uma teoria que literalmente prova
que nós somos espíritos, porque há muitas considerações a serem feitas nos campos da neurologia, nos campos da neurociência, que investigam, que pesquisam esses processos em nosso cérebro. Então, não há uma condição para nós dizermos assim, olha, passam-se os anos e determinadas memórias estão muito presentes. Hoje nós sabemos que partes do cérebro começam a ficar menos ativas no decorrer do avançar da nossa idade, ou devido a determinadas doenças, como falei agora há pouco, em relação àqueles que passam pelo momento pós-Covid-19. Para Bezerra de Menezes, em sua época, para ele, no contexto da época dele, em que não havia o avanço da neurologia, que não havia o avanço da neurociência, era muito específico falar, muito específico e muito taxativo até, falar que esse processo da memória presente era uma prova contundente de que nós não modificamos a nossa personalidade diante da modificação que há em nossas células. Mas hoje a gente precisa percorrer as várias nuances, as várias ciências que colocam a esse respeito para que nós espíritas, como disse Kardec em A Gênese, né? O espiritismo caminhará passo a passo com a ciência, né? E assim, se a ciência mostrar que o espiritismo está errado em um ponto, ele deixará este ponto e ficará com a ciência. Então, é uma doutrina dinâmica que acompanha aquilo que a ciência está colocando. E isso é muito interessante para nós não ficarmos sem podermos dialogar com as mais diversas ciências, né, que nós buscamos estudar. Continuemos. Dai ao homem a essência imutável e material, e mudai quantas vezes quiserdes seu corpo material, que o ser essencial guardará a memória dos tempos passados. Então, aqui entra naquela questão que eu falei há pouco. Dai ao homem a essência imutável e material, quer dizer, que é o espírito, a alma, e mudai quantas vezes quiser seu corpo material. Claro que essa mudança tem que ser uma mudança natural. Uma mudança que aí sim, em um aspecto natural, que vai havendo uma degeneração celular, que nós vamos envelhecendo, as células morrem, mas nós estamos completamente lúcidos, aí sim nós podemos dizer, poxa, mas as células estão degenerando, os órgãos daquele ser estão completamente entrando em falência, e a lucidez daquele ser humano, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja jovem, seja criança, por algum motivo de doença ou pelo processo natural em si, repito, né, de envelhecimento, aquelas memórias permanecem intactas. As memórias tanto de longo prazo, para trás, né, no passado, quanto as memórias de curto prazo, o presente, o momento atual. E aí sim, isso faz com que a gente possa dizer que não adianta modificar o corpo físico se há uma essência que o comanda, que o mantém, que é o espírito, que é a alma. E aí, isso é até assunto para uma outra ciência na área das ciências humanas, que é a filosofia da mente, que é essa questão de que, para aqueles que me assistem aqui, por exemplo, que me ouvem agora e que ouvirão depois,
onde pensar que por trás dessa carcaça, por trás desse cérebro, dessa cabeça, boa noite, Valéria, há algo que comanda, que me faz vibrar as cordas vocais, falar, racionalizar, transformar os pensamentos em palavras. Aí sim, é um estudo bem mais aprofundado. O Espiritismo, ele pode e deve ser passado para as pessoas que não tenham cultura no sentido de um conhecimento acadêmico, e pode e deve, claro, ser estudado por estes também, né? O Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862, ele colocava isso, que um dos milagres que o Espiritismo produzia era dele, um acadêmico, apertar a mão de um operário. E ele, um acadêmico, apertava a mão ali de um trabalhador, de um operário, um trabalhador braçal. Esse, Kardec fala, era o milagre que o Espiritismo produzia. Boa noite, Cristiano. Então nós podemos estudar o Espiritismo e passá-lo para todas as mentes, para todas as pessoas, em qualquer nível de conhecimento que elas estejam. Basta que nós saibamos simplificar, explicar termos muitas vezes técnicos do Espiritismo para as pessoas que possam ter dificuldade. Continuemos. Sem isto jamais poderei seriamente explicar o fenômeno da memória. E este fenômeno é prova irresistível e esmagadora de que o homem não é somente corpo, matéria, de que existe nele, de que o homem não é somente corpo, matéria, de que existe nele um princípio imaterial, isto é o que chamamos alma ou espírito. Não é preciso mais para convencer a quem estiver de boa fé. Quanto aos outros, ainda que vejam, negam. Isso aqui é muito comum de acontecer, né? Há uma obra espírita que diz assim: negar o que se desconhece, simplesmente por ser o desconhecido nosso, é insânia e incompatível com os dias atuais. Não é bem esta frase, mas o sentido é exatamente isso. Negar o que se desconhece. Justamente por não ser algo conhecido de nós, é insânia incompatível com os dias atuais. Por que a insânia? Por que a insanidade? Por que a loucura para os dias atuais? Porque hoje, 2021, onde o avanço da tecnologia faz alguns chamarem esse processo de quarta revolução industrial, eu diria uma revolução cibernética, onde nós estamos aqui realizando um estudo anterior a uma reunião de desobsessão que era feita somente para os participantes da reunião de desobsessão e que hoje nós temos a possibilidade de fazer em público, né? Claro que a reunião para tratar obsedados e obsessores não é pública, né? E está sendo feita de forma muito particular através de orações e irradiações de pensamentos na casa de cada médium que esteja participando, que deseja participar, né? Médiuns, obviamente, que trabalham no Grupo Espírita Semeadores da Paz, não de outras casas, porque há toda uma estrutura disciplinar para isso. E nós estamos aqui com esta oportunidade que muitos de vocês não estavam tendo e que eu também não havia nem pensado sobre isso. E depois, fazendo os estudos, né, de um livro anterior de uma forma mais fechada,
no canal do YouTube, mas mantendo os vídeos privados, só enviando o link, né, para o grupo, ou gravando áudios no WhatsApp, fazendo um podcast. E hoje nós decidimos, a partir desse livro A Loucura sobre um Novo Prisma, um livro muito interessante para nós estarmos estudando, um resgate da obra de Bezerra de Menezes quando encarnado, nós estamos aqui realizando este feito. Então, quando aquelas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade com a tecnologia, mas têm acesso a ela, e começam a dizer, não, eu não me adapto bem. Isso é a negação. Eu não me adapto bem. Eu posso tentar, mas eu não quero. Eu não sou muito ligado a essas questões de estudos online. Mas aí a gente pergunta, quantas palestras se ouviu ou se ouve, por seja canais no Facebook, seja pelo canal do YouTube? Quantos a partir de outros aplicativos, né, se ouve? Quantos áudios e estudos de mensagens via WhatsApp, via Telegram, também se está ouvindo? Então negar isso é justamente essa loucura incompatível, porque a pessoa cai numa contradição, cai num paradoxo, de que ela não se adapta bem às questões no online, mas ela tem interação com outras ferramentas em que ela faz os estudos online. Claro que tem aquelas pessoas que não têm acesso, ou se têm acesso não sabem mesmo, e nem tem muitas vezes quem tenha a paciência, a gentileza de ensinar. Os jovens que estão ali rapidamente fazendo, dificilmente eu vejo jovens pacientes para com seus pais, com seus avós, principalmente com seus avós, de ensinar de forma paciente, porque eles são habituados a rapidamente fazerem. E como o cérebro deles está habituado a isso, é difícil compreender no primeiro momento de que aquela pessoa de mais idade e que não estava habituada a esse fator da tecnologia terá muito mais dificuldade para aprender, que é algo novo. É algo que o seu cérebro precisa usar da plasticidade para aprender algo novo. É como no caso de nós aprendermos um novo idioma. Quando nós vamos estudar o inglês ou o francês, qualquer outro idioma, nós estamos realizando processos de novos hábitos para o nosso cérebro. Quando nós vamos fazer exercícios físicos, quando nós vamos praticar uma dieta alimentar rigorosa diante de uma necessidade de saúde, nós estamos colocando nosso cérebro para movimentar e ter hábitos diferenciados. Então, quando uma pessoa, como diz Bezerra de Menezes, não é preciso mais convencer a quem estiver de boa fé, quanto aos outros, ainda que vejam, negam. Aqui, claro que, como falei anteriormente, há muitas outras ciências para nós estarmos estudando. Neurologia, neurociência, filosofia da mente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ser especialista nessas áreas. Eu não sou. Mas a gente busca, dentro do campo aberto que a tecnologia tem hoje, avançar um pouquinho. Estudar um pouco sobre isso. Se eu não estivesse com um pouquinho de conhecimento a respeito dessas áreas, eu não teria como falar para vocês hoje o que eu estou falando. Mas não são minhas áreas. Dentro da psicanálise a gente estuda, faz alguns links com a neurociência, que a gente tem que estar atualizando-se. Dentro do campo
da própria psicanálise, da teologia, né? Como vocês sabem, eu sou teólogo também. A filosofia está presente, mas a filosofia da mente é uma vertente da filosofia que precisa ser estudada com muita seriedade e cuidado, tanto quanto as outras. Então, o que eu sei é muito superficial, muito básico, mas dá para falar algo. E claro, estudei antes. E aí, quando Bezerra diz, não é preciso mais para convencer a quem estiver de boa fé. Ele fala que o fenômeno da memória provaria a questão do espírito, da alma, da existência dessa essência em nós. Mas nós sabemos, como falei anteriormente, que diante dessas ciências citadas, muitas coisas precisamos estar pesquisando, né? E eu gosto sempre de fazer contrapontos, eu gosto de estudar e eu trago isso para vocês, porque aqui a gente poderia pensar assim, numa primeira leitura. Se a memória permanece e o corpo está sofrendo um processo de mudança constantemente, é porque o espírito existe, ponto final. Mas aí vamos pensar, nem todas as pessoas seguem com a memória intacta. Algo acontece em suas vidas que prejudica a memória. Seja um envelhecimento natural, seja um adoecimento, seja um processo pós-doença, como a questão pós-Covid, onde pessoas passam a ter um dos sintomas, lapsos de memória. Então, se esse corpo foi afetado e a ferramenta, o cérebro, que o espírito usa, está afetado, essa ferramenta está afetada, está lesionada, então nós não podemos dizer que, para um ateu, por exemplo, que a memória prova a existência do espírito. Esse é um argumento que eles vão colocar para nós, se nós argumentarmos aqui com isso. Então, nós precisamos estar pesquisando. Por isso que Bezerra Menezes, quando termina assim, quanto aos outros ainda que vejam, negam. Quer dizer, aqueles que veem as questões do espírito, as questões espirituais, mesmo vendo, eles negam. Nós estamos, então, precisando colocar para essas pessoas, como o próprio Kardec falava, observem mais, leiam mais a teoria, observem as questões práticas, fenômenos mediúnicos que puderem observar, que acontece dentro da casa espírita e fora também, médiuns há em todo lugar. E vejam se não haveria algo para além daquilo que nós estamos habituados. Hoje um amigo me enviou pelo WhatsApp uma imagem de que determinado avião estava perdido na costa africana e era dos Estados Unidos. Até que um agente da CIA entrou em contato com uma clarividente, isto é, uma paranormal com possibilidade de visão à distância. E ela se concentrou, visualizou e rabiscou no papel as altitudes e latitudes, e então aquele avião foi achado. Vejamos bem, há muitos anos se sabe que Rússia, Estados Unidos, China, mesmo aqui a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência no Brasil, usam de paranormais, às vezes de forma constante, são contratados para trabalharem para essas agências de espionagem. Outros são contratados de forma pontual.
Então aí já é algo para nós pensarmos. Nossa, não é um médium que tenha contato com espíritos, mas foi uma senhora clarividente, né, numa expressão da parapsicologia, que ela tem condição de ver à distância, seja um acontecimento que esteja ocorrendo neste momento, seja a partir de uma visão retrocognitiva, vendo o que aconteceu e que ela não estava naquele lugar e que ninguém mais ao redor dela poderia ver, bem como ver aquilo que ainda vai acontecer, como, né, no caso de uma premonição. Aí nós não temos propriamente a mediunidade, nós temos a clarividência, a potencialidade anímica, do latim anima, alma, potencialidade da alma. Essa pessoa pode ser chamada de médium, mas não porque ela tenha contato com os espíritos. É médium, mas porque ela tem contato. Ela é um meio, ela é um médium, né? Ela é a intermediária para a descoberta daquilo, um objeto, pessoa ou veículo que esteja desaparecido. Então aí já se vê que para aqueles que negam fenômenos espirituais, ou como alguns preferem chamar, psíquicos ou paranormais, já se tem algo a se investigar. E pode acontecer que uma pessoa clarividente, além de ver a distância, seja no momento em que algo esteja acontecendo, seja algo que já passou, seja algo que vai ocorrer, ela tem a possibilidade também de ver espíritos. Porque pode ocorrer, pode acontecer. Então, a partir daí, devemos estar observando, devemos estar estudando a respeito, devemos perceber, porque a própria medicina, a fisiologia, essas ciências dizem que nós não temos só 5 sentidos. Nós não temos só visão, olfato, audição, paladar e tato. Nós temos para lá de 17 sentidos. Nós temos o sonar, sabe, o morcego que fala assim, né? Ele é cego e então ele consegue, a partir do sonar, um sentido, não é? Que lhe dá justamente a capacidade de desviar dos objetos que ele sente, né? Aquele objeto, como se ele visse aquele objeto, e ele desvia-se dele. Nós temos também este sentido. Para aqueles que gostam e estudam aspectos das artes marciais, veem, por exemplo, na história das artes marciais, alguns cegos que lutavam e percebiam o movimento do seu oponente. E a partir desse sentido, o sonar, claro que a audição também mais aguçada, o olfato mais aguçado, percebendo ali a proximidade. Nós temos a intuição, como chamado sexto sentido, né? Então nós temos aí, por exemplo, a hiperestesia, que seria uma supermemória em algum momento, que nós lemos alguma coisa, nós vimos alguma coisa, e diante de alguma circunstância da vida, por estar passando por um local que foi descrito em um livro, e é justamente aquele local, um local muito parecido, vem uma super memória em nós, a gente tem até a impressão de já ter estado naquele local. O que é diferente do déjà vu, que é o já visto, que é aquele fenômeno que nós realmente não estivemos naquele local, nós não estivemos com determinada pessoa, e nós sentimos que já estivemos naquele local, que nós já conhecemos aquela pessoa. Mas é bom falarmos sobre essa questão da hiperestesia, dessa supermemória, para que a gente não fantasie e de repente está acontecendo um fenômeno de supermemória e a gente diga que é um já visto, que é um déjà vu.
Então, negar realmente aquilo que se desconhece, por não se estar à altura de compreender o que se nega, é insano e incompatível com os dias atuais. Lembrei aqui da frase: negar o que se nega, por não se estar à altura, né, de compreender o que se nega, é insânia incompatível com os dias atuais. Repetindo mais uma vez para a gente frisar: negar o que se desconhece, por desconhecer o que se nega, é insânia incompatível com os dias atuais. Que vocês possam estar bem atentos, atentas, e que nós possamos, na próxima segunda-feira, estar realizando este estudo do livro A Loucura sob o Novo Prisma, de Adolfo Bezerra de Menezes, uma vez mais, continuando este nosso tópico. Boa noite a todos, muita paz.